No vídeo de hoje eu trouxe 13 lições a respeito do dinheiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu trouxe 13 lições para você sobre o dinheiro. Lembrando, antes de mais nada, que esse vídeo ele é baseado em um livro chamado A Psicologia do Dinheiro, do autor Morgan Housel, onde o autor fala a respeito de como o dinheiro influencia a vida das pessoas e de como as pessoas se comportam com o dinheiro, e de que isso pode estar atrelado a vários fatores e perspectivas através do pensamento das pessoas, de como o dinheiro se comporta e de que forma ele é visto por diferentes tipos de perspectivas. Então fica comigo até o final. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que é novo, que está vendo esse vídeo, que você se inscreva no canal, ative suas notificações, deixe o seu like aí e compartilhe com seus amigos. Bom, vamos ao que interessa, né? A primeira lição que o autor fala a respeito do dinheiro é sobre a perspectiva de que ninguém é louco. Em um dos seus capítulos ele fala a respeito que ninguém é louco. Ninguém é louco no sentido de que todos podem se dar bem com o dinheiro e que isso não está relacionado ao que a maioria das pessoas enxergam como que a forma de ser bem sucedido, de ter uma boa relação com seu dinheiro, tem que estar atrelada a uma boa, pode-se dizer, profissão ou a algo relacionado a isso. Por exemplo, que a maioria das pessoas que já tem dinheiro, de que elas têm muito dinheiro porque elas têm uma boa administração. Isso independe, pois muitas vezes as pessoas têm uma boa vida, um bom fluxo financeiro, melhor dizendo, mas não tem um cuidado e muitas vezes nem sabe o que tem em mão. Pois afinal, para ser rico, nem sempre tem que ter dinheiro. Da mesma forma que ter dinheiro não é sinônimo de ser rico. A segunda lição que o autor traz é uma questão de sorte e risco, onde o autor fala que muitas vezes ser bem sucedido não está totalmente relacionado apenas à sorte e que muitas vezes deve-se correr o risco. Um exemplo prático da questão de sorte e risco é que a maioria dos empreendedores ou pessoas que criaram alguma coisa ou têm uma vida sucedida, principalmente na questão financeira, da mesma forma que as outras também são bem sucedidas, um exemplo prático é Bill Gates, que é o fundador da Microsoft. Bill Gates, na época que ele estudava, ele teve acesso a uma das primeiras escolas que possuíam computadores. Ele foi uma das pessoas que na época em que ele era estudante, do ponto de vista os computadores eram algo raro e era para poucos possuir acesso aos computadores, ao sistema que consideravelmente era altamente tecnológico. Mas foi graças ao acesso que ele teve que ele conseguiu logo após isso pensar em criar a Microsoft. Ele até fala em uma das suas palestras que a Microsoft só existe graças ao acesso que ele teve, ao privilégio de ter o contato como um dos poucos que tinham na época aos computadores e a toda a tecnologia que vinha surgindo através daquilo. Diferente de um dos seus amigos que também tinha um alto potencial de criar uma empresa gigante, que tinha o mesmo desempenho que ele e que acabou morrendo muito antes até de concluir o ensino. Então isso quer dizer que a sorte, querendo ou não, também é uma coisa que está fora do nosso alcance. Existem pessoas que dizem que a sorte é nós que fazemos a sorte, mas é claro que existem fatores que estão totalmente fora do nosso controle. Um exemplo disso é a questão, pois eu posso planejar, mas eu também não sei a garantia, eu não tenho a garantia, mas eu tenho que correr o risco, mesmo que eu não saiba amanhã. O risco ele é necessário. E muitas pessoas às vezes quando investem em uma empresa ou em qualquer tipo de coisa que para ela é essencial, ela acreditar e depositar fé, ela também vai correr esse risco. Se vai conseguir ou não, é uma questão que está fora dessa realidade, que está fora do controle da pessoa, do meu controle, de qualquer outra pessoa, mas que é importante. Que muitas vezes a sorte ela também não está assegurada a eu entender, a eu ter um autocontrole do momento, do hoje, do imediato, mas que está fora do nosso controle, que está fora de qualquer pessoa. A terceira lição, ele fala sobre nunca estarmos satisfeitos ou nunca é o suficiente. Ele até aborda uma história de um empresário que tinha tudo, e é claro, essa parte ensina principalmente da questão de você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo pode não ter nada, pois alguém pode, por sorte, né, até pela questão de sorte, ser milionário, ter muito dinheiro, ter muitas coisas, mas que por pouco tempo ela pode transformar isso exatamente em nada novamente, pois ela não tem o conhecimento e ela não tem o domínio do que ela tem em próprias mãos. Então eu posso ter abrangência, eu posso ter muitas coisas passando sobre minhas mãos, mas se eu não tenho o cuidado devidamente adequado, se eu não tenho o controle, o entendimento sobre aquilo que eu tenho, sobre meus olhos, simplesmente vai fugir do controle. De um dia eu posso ser uma pessoa rica e no outro dia eu posso ser uma pessoa pobre novamente, ou eu posso ser muito pior do que o que eu era. A quarta lição, o autor fala a respeito dos compostos confusos. Uma consequência que é fato e é verdade é que quando se trata de educação financeira ou de qualquer tipo de informação que envolva o dinheiro, existem várias hipóteses diferentes, existem várias pessoas que defendem um tipo diferente de uma fórmula diferente para enriquecer, ou uma fórmula mágica para se tornar alguém bem sucedido. O que isso deixa as pessoas um pouco confusas a maioria das vezes. Que independente das milhares de formas, cabe a cada um de nós escolher e aprender
entender qual seria a melhor forma para nós tomarmos caminho. Por exemplo, seria pensando a longo prazo? Seria pensando a curto prazo? Seria criando algo diferente do que é comum para a maioria das pessoas? Existem 1 milhão de formas diferentes aí. Se você for parar para analisar, existem várias formas e sempre com a promessa de que é pouco tempo e muito retorno ou coisas assim. É comum de se ver e a cada dia se torna mais difícil. Por isso as pessoas ficam muito confusas e às vezes não sabem em quem acreditar ou em quem seguir. E na verdade você não deve querer ser igual a ninguém, até porque a realidade das pessoas é diferente. Você deve se inspirar às vezes, mas nunca querer seguir alguém e ser igual a ela. E aí vem a quinta lição. O que seria mais fácil? Ficar rico ou continuar rico? Provavelmente ficar rico é bem difícil, mas para você continuar rico é mais difícil ainda. É claro que a chance de ser alguém considerada aos olhos da sociedade rica é um grande desafio. Existem muitas coisas que se devem ser deixadas pelo caminho, se devem abrir mão, pode-se dizer. Mas o problema às vezes não é ficar rico. O problema é continuar rico, é o teu pensamento de riqueza. Um exemplo disso é que se, por exemplo, a maioria das pessoas tivessem a possibilidade de ganhar um prêmio, vamos supor, jogasse na loteria e ganhasse, sei lá, 10 milhões de reais. O que será que essa pessoa faria com esses 10 milhões de reais? Ela continuaria cuidando desses 10 e tentando transformar ele em 20 ou 30? Ou ela simplesmente gastaria ele e em pouco tempo estaria no zero de novo, sem nem um centavo no bolso? É um desafio. O desafio às vezes é maior ainda de ficar rico, mas o que vem em consequência de continuar é o dobro do tamanho, o dobro do peso. Muitas vezes o problema não é ficar rico, pode ser questão de sorte. O problema é continuar. A sexta lição é que o autor fala que a gente não deve se preocupar com a questão de estar errando, pois muitas vezes os erros aos olhos das outras pessoas são os acertos. Ele dá até o exemplo de um homem que comprava obra de arte, comprou muitas obras de arte, só que sem intenção nenhuma de que esperassem elas valorizarem. E aos olhos das pessoas que viam ele comprando várias obras, era um gasto desnecessário, ele não estava fazendo nenhum tipo de investimento. Só que com o passar do tempo, a maioria dessas obras, grande parte das obras que ele gostava de comprar e comprava por apreciar as obras, se tornaram super valorizadas e ele conseguiu ter um patrimônio absurdo em cima disso. O que na concepção dos outros, muitas vezes é errado, do ponto de vista dele, foi quase que um acidente, né? Mas ele considerava o interessante e o certo de se fazer. E aí fica um entendimento para nós também, de que nós não temos que ficar se baseando muito no que os outros querem que você faça, o que eu faça, mas sim fazer aquilo que acreditamos ser o correto, tanto em relação à sua questão financeira, quanto à sua vida, quanto às suas relações pessoais e todas as outras coisas. Até porque o dinheiro em si, ele não é a chave de nada, ele é um acessório. O dinheiro ele foi criado para ser uma ferramenta para as pessoas e não uma fonte principal ou motivo da felicidade de ninguém. Ele é apenas uma ferramenta que pode te fazer o bem ou pode te fazer o mal. Isso depende de como você olha para os seus próprios investimentos, para a sua própria vida. A sexta lição é sobre a liberdade. Quando se trata de ganhar bem, por exemplo, quando trabalhamos, uma coisa que vem em consequência da questão de ser bem sucedido, principalmente na questão financeira, é a questão da liberdade, pois a maioria das pessoas acredita que quanto mais você tem, mais dinheiro eu tenho, muitas vezes eu tô livre. E isso é apenas na teoria, porque na prática muitas vezes, ou quase todas as vezes, é totalmente ao contrário. Geralmente quando você começa a ganhar um pouco melhor, quando você começa a trabalhar mais, aí vem o retorno, ou seja, mais tempo gasto para poder ganhar um pouco melhor. E às vezes isso se torna algo estressante. Às vezes você tem um bom cargo, você tem um salário considerável na média, acima da média de praticamente a maioria das pessoas que você conheça, mas você não vive, você não tem liberdade. E como eu acabei de comentar, a questão de viver bem não está relacionada somente ao dinheiro. Existem outras coisas que se devem ser levadas em consideração também. É a família, é a saúde, principalmente saúde mental, para depois vir a saúde financeira. E todas as outras coisas que é essencial para um ser humano. A oitava lição, o autor fala sobre a riqueza que você não vê. Pode-se dizer assim o seguinte, que ter riqueza não é sinônimo de se expor. Por exemplo, né? É você não obrigatoriamente tem que ser uma pessoa bem-sucedida, que você muitas vezes tem que viver para mostrar isso para as outras pessoas. Que as coisas mais valiosas da vida tá na simplicidade. E não obrigatoriamente eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida ou ter milhões na conta, que eu tenho que às vezes me expor e expor isso para as outras pessoas, como uma forma de engrandecimento e de que as coisas mais ricas da vida estão em coisas mais simples. É você deixar de se expor muitas vezes, viver a sua vida de forma mais simples, de forma não minimalista pode se falar, mas de forma mais resumidas, e que você não precisa estar sempre se expondo ou querendo provar para ninguém que você tem ou deixe de ter uma coisa, pois você está vivendo uma coisa e querendo mostrar às pessoas outras, e no final das contas você está sendo apenas uma pessoa infeliz. A nona lição é sobre você sempre abrir espaços para erros e ter ciência que errar é humano, errar é humano e faz parte da nossa vida errar, e que se você não estiver preparado para fracassar e está ciente de que vai ocorrer isso em algum momento ou outro da sua vida, o fracasso financeiro, da mesma forma que também pode ocorrer em outras áreas da sua vida, pode ser que você fracasse
na área do amor ou na área de outras coisas que envolvem familiar ou até do emprego, trabalho, de que você não vai ter a chance de se tornar alguém melhor e de aprender aonde acertar da próxima vez ou mudar, pois às vezes ficamos tão limitados a uma mente, a um cenário de que nós somos os melhores e no final das contas nem somos nada. A partir do momento que você se permite errar, você se permite aprender e se tornar alguém diferente. E a 10ª lição vem exatamente sobre isso, sobre você mudar. É uma verdade que a mesma pessoa que você foi, por exemplo, há 10 anos atrás ou até menos tempo, era outra do que você se tornou hoje. A mesma coisa de que a partir desse momento, daqui a 10 anos ou a menos, você se torne outra pessoa, pois nós vivemos em mudanças. O ser humano, ele vive completamente em um ciclo de mudanças. Muitas vezes ele se transforma em alguém melhor, muitas vezes pior. Muitas vezes eu tô trabalhando hoje, ou eu vivo trabalhando desde muito tempo em ter uma vida bem sucedida, ou totalmente ao contrário, eu poderia ter uma vida bem sucedida antes e estar em declínio e me transformar em uma pessoa medíocre futuramente. Isso depende muito de cada um de nós e de qual caminho você pode estar pensando em seguir. A 11ª lição é sobre a respeito daquela história que todo mundo conhece, que nada é gratuito, ou seja, nada nessa vida é de graça, que para todas as coisas que queremos e desejamos, em algum certo momento vai ter pequenos sacrifícios, que não existe coisa fácil, não existe facilidade para ninguém. Para uns talvez até possa ser que pareça que tem algo fácil, mas para outras realmente a dificuldade é o obstáculo principal, mas que isso não é fator limitante para você querer o seu próprio bem e o seu melhor. Da mesma forma que eu posso falar tanto na questão financeira quanto nas questões pessoais que não estão atreladas às questões financeiras. A 12ª lição, o autor faz um comparativo sobre o você e o eu, pode-se dizer. Ele fala que a realidade de cada pessoa é diferente e que muitas vezes se baseamos demais e queremos viver uma vida que não é nossa, principalmente na questão das finanças. É como eu comentei agora há pouco, às vezes queremos viver uma realidade que não é a nossa e acabamos pagando um preço muito alto por isso. Às vezes a minha realidade não é a realidade de nenhum de vocês que está me assistindo, da mesma forma que a de vocês pode não ser a minha, que nós todos temos um caminho a ser trilhado, independente de por dificuldades ou não. Em vez de se comparar aos outros e querer seguir o caminho de muitas pessoas que às vezes nem mostram o porquê atingiram tal objetivo, ou simplesmente mostram a parte boa do bolo e não mostram a parte ruim das coisas, ficamos meio que alienados em um cenário de perspectivas só positivas e esquecemos um pouco da nossa realidade. E a 13ª e última lição, o autor fala da questão do cenário pessimista e da sedução pessimista. Pois como eu havia comentado no começo do vídeo, muitas vezes a questão de olharmos para o dinheiro e ver como uma fonte de maldade, muitas vezes está ligada aos nossos valores e costumes. Pois vamos supor que você viva em um país de alta inflação, em um país pessimista em questões econômicas. Na teoria você vai estar sendo formado, você vai crescer e vai viver em um cenário onde o principal objetivo de você possuir recursos e adquirir recursos é simplesmente para comprar o máximo de coisas possíveis que você pode, antes que seu dinheiro perca o valor. Pois a inflação, por exemplo, ela consome o seu poder de compra. O que você compra hoje por um valor, daqui a uma semana ou daqui a um mês, provavelmente, se a inflação estiver em perspectiva de alta, você não vai conseguir comprar. Se você for em um mercado e comprar 1 quilo de feijão hoje, se a inflação estiver em perspectiva de alta, provavelmente você não vai conseguir comprar esse mesmo pacote de feijão daqui a um mês. Ou se for o contrário, onde o seu poder de compra ele aumenta e às vezes em vez de você comprar um, você compre 2. É mais ou menos esse o cenário em que as pessoas vivem. Vivemos em um país ou em uma cultura onde o dinheiro ele é tratado apenas como uma forma de evitar que, na teoria, não passemos fome e não como uma ferramenta que pode também trazer outras coisas, auxiliar para a nossa própria existência e para o nosso próprio sucesso. Ficamos muito fechados em um cenário pessimista e o que nos afeta, o que nos impede de crescermos tanto na questão financeira quanto em outras questões. Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês e que Deus abençoe e até breve.